Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uso da minha palavra aí da tribuna, mas as nossas condições de distanciamento social e de pandemia nos estabeleceu esse rito especial, esse rito remoto. Vou dividir, presidente, a minha fala em 2 momentos, caso não seja possível eu me dedicar ao segundo momento, que é exatamente sobre a realidade dos agricultores e agricultoras familiares de Campo do Meio. Eu farei em nova inscrição, em nova oportunidade. Mas meu primeiro ponto ao qual eu quero dedicar a minha intervenção é fazer uma pergunta aos meus colegas parlamentares se algum de nós é melhor do que o outro. Vou fazer outra pergunta. Se os homens merecem tratamento melhor do que as deputadas mulheres. Se a nossa atuação parlamentar é medida por questões ideológicas. Eu apresentarei à mesa da Assembleia uma questão de ordem que eu espero seja apurada, porque o que aconteceu comigo na tarde da sexta-feira em Campo do Meio não pode ser encarado como algo pessoal, mas é preciso que nós possamos compreender qual é o papel do parlamento. Eu não fui eleita deputada para distribuir emenda parlamentar. Eu não fui eleita deputada para ficar fazendo discursos. Os discursos são importantes. As emendas parlamentares são as nossas prioridades daqueles que nós representamos. Mas, fundamentalmente, o papel do legislativo é a fiscalização do executivo. E essa é uma prerrogativa garantida pela Constituição do Estado. Quando eu vou para áreas de conflito, eu coloco o broche que nós recebemos no início da nossa legislatura, vou com a minha carteira de identificação, que é o único momento que eu a utilizo. Eu informo o gabinete militar da Assembleia Legislativa, para onde eu estou me dirigindo, considerando que o gabinete fará contato com o comando local. E espero, ao chegar ao local, ser tratada pelos agentes públicos com respeito e que eu não tenha que explicar a eles qual é o papel do parlamento ou do exercício parlamentar de uma deputada estadual. Lamentavelmente, quando eu cheguei em Campo do Meio, na sexta-feira à tarde, nós fomos em vários deputados, mas os primeiros que chegaram fomos eu e o deputado federal, que Vossa Excelência, presidente, citou, o deputado federal Rogério Correia. O deputado Rogério Correia nos identificou e começou a conversar com aqueles que estavam se identificando na primeira barreira. A nossa intenção era passar por uma via que era pública para ter acesso aos trabalhadores. Aí cada um de nós faz a opção política e ideológica de conversar com quem quiser. Quem quer conversar com o dono da fazenda, quem quer conversar com os trabalhadores que estão lá. Cada um tem a nossa representatividade. Eu fui conversar com os trabalhadores que lá estavam e fui impedida de passar para ter acesso à casa onde esses trabalhadores estavam concentrados naquele momento do final da tarde. A diferença de tratamento que foi dada a mim e ao deputado Rogério Correia, somos os dois do mesmo partido político, foi algo inadmissível. Ao deputado Rogério Correia foi dada a palavra, não foi pedida identificação e foi dada a continuidade do diálogo em deferência à pessoa dele. Ao me aproximar, de mim foi exigida identificação, porque eu não tenho problema nenhum em me identificar, mas não foi o mesmo tratamento dado ao colega que estava do meu lado. Quando eu informei da nossa prerrogativa e que eu pretendia, sim, ir à região, o que na verdade era atravessar os carros que estavam obstruindo a via, atravessar um bloqueio do batalhão de choque para chegar às pessoas que estavam ilhadas. O major Argeu disse que se eu quisesse passar, ele me daria voz de prisão.
Nenhum deputado ou deputada pode receber voz de prisão no exercício do seu trabalho parlamentar. Porque ali eu não tinha cometido nenhum crime em flagrante delito que justificasse uma voz de prisão como o major Argeu me deu. Só eu recebi voz de prisão, de todos os deputados parlamentares que lá estavam. Eu não emiti opinião a respeito do que a Polícia Militar estava fazendo. Eu não questionei o major, eu só disse a ele que eu entraria. E, na verdade, o meu trajeto ele era muito curto. E a barreira era tão ilegal e irregular que ela rapidamente foi tirada depois desse momento de conflito. Então, eu vou solicitar à mesa da Assembleia que resolva essa questão, porque eu já estive em outros lugares. Quando teve o crime da Vale em Brumadinho, eu e outros deputados, mesmo sem termos tomado posse, só diplomados, estivemos em Brumadinho e fomos tratados com respeito. Quando, em Barão de Cocais, teve o toque, teve a sirene para evacuação, num sábado à tarde, eu estive como deputada estadual acompanhando o trabalho. E eu tenho certeza que se eu não fosse mulher, o comportamento do major teria sido diferente, porque ele teve um comportamento diferente com meu colega parlamentar. E eu tenho certeza que se eu não fosse ir até as pessoas que, na minha opinião, eram vítimas daquele processo, cada um tem a sua avaliação, mas se eu não fosse me dirigir a essas pessoas, o tratamento teria sido diferente. A justificativa era de que ele tinha protocolos. Protocolos de uma instituição ou de um major não são superiores a uma Constituição do Estado. O Executivo não tem poder absoluto para atuar sem que o Parlamento ou qualquer um de nós queira acompanhar o seu trabalho. Nenhuma bomba de gás lacrimogêneo estava sendo disparada naquele momento. Nenhum gás de pimenta estava sendo disparado naquele momento. Não havia, a olhos vistos, nada que colocasse a minha vida em risco, de modo que justificasse o comportamento do major naquele momento. Então, eu acho de muita gravidade um major se achar a diferença de comportamento. Quando eu começava a falar, eu começava a ser filmada, presidente. 2 sargentos começaram a filmar a minha fala e começaram a filmar depois da posição do major de me dar voz de prisão, quando eu disse que entraria para ter acesso, era um pequeno trecho, mas eu disse que eu entraria. Depois da ordem de prisão do major, eu comecei a ser filmada, ou seja, a fala do major não foi filmada. Mas a minha reação, sem a minha autorização, foi filmada por 2 sargentos. E quando eu questionei o sargento se aquilo que ele estava fazendo era ao vivo, como havia sido mais cedo feito ao vivo nas redes sociais da Polícia Militar, o sargento se deu ao direito de não me responder. E o major, mais uma vez, autoritário, desrespeitoso, me desautorizou de conversar com outro policial que estava ali, dizendo a mim que eu não poderia me dirigir a nenhum policial que estava naquele local, que eu só deveria me dirigir a ele. Eu não tenho patente para respeitar a hierarquia da Polícia Militar. A minha patente é o voto popular. E esse voto popular, como o do 76 dessa Assembleia Legislativa, precisam ser respeitados. Quando eu ainda não havia tomado posse, deputado Alencar da Silveira, eu achava extraordinário ter tido 96.824 votos. O deputado Alencar da Silveira me lembrou, aqui você é mais uma. Você não entra com 96 mil. Aqui você se torna uma em 77. E o que eu acho, o que eu quero, e é isso que eu quero que a mesa da Assembleia Legislativa tome posição, é ser tratada exatamente assim, deputado Alencar da Silveira. Ser mais uma entre os 77. Ter o meu direito de parlamentar garantido.
Eu tenho o direito de entrar nos espaços. Eu não desrespeitei nenhuma autoridade policial, nem do corpo de bombeiros que lá estava. E, portanto, ninguém tem o direito de fazer tratamento diferenciado entre deputadas e deputado, achando que com deputadas eles não têm que conversar com o mesmo respeito que conversam com deputados. Eu tenho o direito de fiscalizar todas as ações do Poder Executivo. Nenhum momento, nenhum comandante daquela operação se dignou a informar o que tinha sido feito, qual protocolo tinha sido seguido, ou nos acompanhar em qualquer área. O que nós tivemos foi a negativa, como se o major tivesse poder absoluto acima da Constituição do Estado para dizer onde eu posso pisar e onde eu não posso pisar. Então, presidente, a situação, eu acho que ela é grave, porque ela pode acontecer. É lógico que não aconteceria com deputados, como aconteceu com deputada. A diferença de tratamento. Mas o meu direito, do meu exercício de fiscalização do Executivo, que eu não emiti opinião, presidente. Vossa Excelência sabe a minha opinião, que é diferente da de Vossa Excelência. No momento que eu conversei com o comando da operação, eu não emiti opinião. Mas o major se achou no direito de emitir opinião sobre a minha agenda de trabalho parlamentar. O major se achou no direito de fotografar a minha identificação. Eu quase perguntei para os colegas parlamentares, vocês são fotografados quando vocês se identificam? Eles fotografam a carteira de deputado estadual de vocês? Ou nós vamos tratar isso como um caso ideológico pequeno, que não se importa porque é uma deputada mulher do PT que defende sem terra. E quando é uma mulher deputada do PT que defende sem terra, não tem problema passar por cima da Constituição do Estado. Então, o comportamento do major e dos dois sargentos que fizeram um processo seletivo de filmagem, impedindo o meu trabalho parlamentar, não identificaram a conduta que tinham tido até aquele momento em relação à reintegração de posse. É grave porque fere a Constituição. Ninguém está acima da Constituição do Estado. O Executivo não está acima da Constituição do Estado e nenhum protocolo de major está acima da Constituição do Estado. Repito, presidente, eu gostaria de estar fazendo esse debate na tribuna, porque para mim essa ação foi grave, gravíssima, porque revela um preconceito de gênero e revela um autoritarismo de quem não estudou ou não leu a Constituição do Estado. Eu vou requerer as gravações seletivas, porque quando eu fui ameaçada de ser presa, não tinha gravação. A minha reação foi gravada. E quando questionado, o sargento não me informou o que seria feito daquela gravação. No mais, presidente, nós temos posicionamentos divergentes em relação àquela região. Eu acompanho há anos a escola, de fato, desde 2019, não existia institucionalmente, porque a Secretaria de Estado da Educação retirou a escola das crianças, é verdade. No início de 2019, a Secretaria, através da Superintendência Regional de Ensino, retirou a escola. E quem conhece educação sabe que 3, 4, 5 quilômetros para uma criança é muito. É por isso que as crianças estudam perto de onde moram. Por isso que as escolas precisam estar onde elas ficam, onde elas residem. Então teve impacto quando a Secretaria retirou a escola institucionalmente. Mas mesmo com a escola retirada institucionalmente, o espaço físico que tinha sido construído por aquela comunidade permaneceu, fazendo educação de jovens e adultos, constituindo um espaço de creche comunitária. Que governo pega um trator e destrói uma escola? Qual a necessidade dessa simbologia de atacar uma escola? Qual a necessidade de desalojar livros, carteiras, dessas crianças verem a violência do seu espaço, porque a escola, você estabelece uma relação afetiva, uma relação de aprendizagem e uma relação afetiva. Que governo destrói um lugar que tinha essa relação de afetividade? O governo Romeu Zema. E o senhor disse, 6 famílias que foram retiradas cumprindo a reintegração de posse.
quase 300 policiais, presidente, helicóptero, caveirão, batalhão de choque, bombas de gás. Quanto custou isso aos cofres públicos? Mais de 50 viaturas para 6 famílias? De fato, foi desproporcional. Como eu não pude realizar um processo de acompanhamento melhor, impedida por um major que achou que estava acima da Constituição do Estado, eu não pude ter acesso a todas as informações. Mas eu permanecerei cuidando, permanecerei atuando, buscando as informações, ajudando na reconstrução da escola, que é um símbolo de aprendizagem. Doeu muito, porque eu já estive, presidente, naquela escola. Já estive em atividades naquela escola. E doeu demais vê-la destruída por um trator. Aquela violência não era necessária. Isso é violência. Um trator derrubando uma escola é uma violência. Assim como a violência não é possível comparar, mas a violência que eu sofri como deputada estadual. E que eu espero, como eu aprendi nessa casa, que essa situação seja tratada institucionalmente. Porque vários deputados já me disseram isso. Quando é você, eu te defenderia. Então eu espero que seja isso que aconteça. Que a prerrogativa de uma deputada estadual seja respeitada. Por ser mulher deputada, ela tem que ter o mesmo respeito. O mesmo direito de estar em lugares de conflito e exercer a sua atuação parlamentar. Em outra oportunidade, eu volto para a gente continuar falando de Campo do Meio e da produção e de tudo que acontece lá. Mas hoje, essa Constituição aqui, ela está parcialmente manchada. Quando um major acha que o seu protocolo é superior às prerrogativas privativas, exclusivas da Assembleia Legislativa. Ninguém é absoluto. Eu não sou absoluta como deputada estadual. Eu não faço o que eu quero. Quando eu saio de casa, presidente, eu estudo. Eu pergunto, qual é o meu limite? Para concluir, por favor, seu tempo já venceu. Vou concluir, eu vou concluir. Qual é o artigo da Constituição que me garanta fazer isso? Eu não saio para fazer o que eu quero. Eu respeito a Constituição do Estado, assim como todo mundo tem que respeitar a Constituição do Estado, porque ela está em vigor. Obrigada, presidente. E espero que essa discussão seja apurada no direito e na prerrogativa do deputado estadual acompanhar a execução de qualquer trabalho do Poder Executivo. Muito obrigado.